Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Parem de nos matar. Este é o apelo das mulheres nas ruas e nas redes sociais em março de 2019. A cada hora, 500 mulheres são agredidas no país. 27,4% das brasileiras maiores de 16 anos relatam ter sofrido algum tipo de violência no último ano, segundo dados do Fórum Nacional de Segurança Pública. Para discutir os fatores que levam o Brasil a ser um dos líderes em violência de gênero, eu converso com as deputadas Rosana Vale, do PSB de São Paulo, e Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputadas, bem-vindas ao Câmara Debate. Obrigada pela oportunidade. Deputada Rosana, só em janeiro foram 119 feminicídios, que são os homicídios provocados por questão de gênero. Por que essa dificuldade em enfrentar a violência contra a mulher? Então, isso nós temos que descobrir, né? Estamos aqui, as parlamentares, nessa missão para tentar reverter essa situação que virou uma epidemia. A violência contra a mulher, eu acredito que já é um caso de saúde pública. Nós estamos avançando, conquistando espaços na sociedade, no mercado de trabalho, mas a violência não para. Esses dados que você falou são alarmantes e muitas mulheres ainda têm medo de denunciar, porque as agressões, quase metade dessas agressões, acontece dentro de casa. Então, é uma missão difícil. Ontem, esses dias, nós conseguimos uma conquista muito grande no Congresso. Nós aprovamos uma lei que aumenta a medida protetiva das mulheres, aumenta a medida protetiva com relação à Lei Maria da Penha, que no caso de agressores de mulheres, se eles tiverem porte ou posse de arma, essa arma é determinada pelo juiz que seja apreendida. Mas temos que avançar muito, montamos também uma comissão de mulheres, uma comissão externa, para ir nos estados. Eu sou do estado de São Paulo, um estado com alto índice de violência contra a mulher, muitas mulheres estupradas, um aumento de mais de 10% no último ano de estupros de mulheres. Então, temos que ir atrás saber quais foram os motivos que levaram a sociedade a estar nesse patamar. Apesar das nossas conquistas, no caso da violência contra a mulher, nós estamos regredindo. Deputada Rose, a deputada falou um pouquinho de medidas protetivas, de atendimento à mulher. Como que é o quadro que a gente tem hoje? Bom, assim, primeiro eu sempre defendo que, ao mesmo tempo que nós temos que punir o agressor, discutir leis, deputada Rosana, mais sérias, né, mais duras, e que venha fechando, né, um pouco mais esse cerco para esses agressores, para esse tipo de comportamento desses homens, nós temos que falar um pouquinho sobre a prevenção. O Brasil é um país que culturalmente, infelizmente, a mulher ela sempre teve em segundo plano, né? Ou quando eram momentos de direitos, a gente pode falar de salários, por exemplo, nós podemos falar dos melhores empregos, não estão com as mulheres, as melhores atividades no mercado de trabalho. A participação política também. A participação também, política, né? Os lugares aí de poder. E quando o assunto é ruim, aí ela passa a ser primeiro plano. E aí, um dos assuntos piores é a questão da violência. Então, essa questão cultural, eu defendo, inclusive, que a gente tenha, de repente, a possibilidade de incluir dentro da grade curricular, discutir sobre a questão da violência contra a mulher. Porque nós chegamos num momento que ou a gente começa a educar os meninos, e me preocupa porque a maioria também dos meninos são criados por mulheres, então essa questão cultural, pequenos detalhes que se discute dentro de casa em relação à mulher, né, pode fazer a diferença ao longo da vida e depois se tornar lá o filho que você imaginava que era só um grande namorador, que era bonito, tratar a mulher com grosseria, porque ele é macho mesmo, e macho tem que fazer isso. Isso é uma questão cultural que, infelizmente, levou o país, o Brasil, a ser o 5º país mais violento contra as mulheres. Eu sou de um estado que, infelizmente, é o 2º estado que mais se pratica o crime de estupro contra mulheres. Então, a questão das leis são importantes. Eu protocolei, inclusive, aqui e vi que, em seguida, o governo federal, né, anunciou aí um convênio, um termo de cooperação entre o Ministério da Mulher, da Cidadania e da Mulher, junto com o Ministério da Justiça, a questão do botão do pânico,
né, para mulheres que estão com medida protetiva e também a tornozeleira eletrônica. Eu apresentei um projeto aqui e é bacana porque quando se tem uma ação de governo, o governo pode passar e isso termina. A lei não, a legislação é importante. Então nós vamos discutir isso daqui a pouco em plenário, se Deus quiser, né? E essa lei que eu apresentei aqui, ela obriga o agressor, inclusive, a pagar pelo equipamento. Então, ao mesmo tempo que uma central de monitoramento que pode ser feita pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, né, pelas forças de segurança dos municípios e dos estados, lá você monitora com aplicativos, né, com um sistema de tecnologia avançada nesse sentido, acompanha a mulher, se ela sente que o agressor está aproximando, ela utiliza o aplicativo e, ao mesmo tempo, o homem está sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica. Qual é a ideia desse projeto? É fortalecer a medida protetiva. O papel é importante, mas um aplicativo como esse pode prevenir mais. Deputada, vocês citaram alguns fatores aí que são determinantes nessa violência que a mulher sofre. Vou começar perguntando para a deputada Rosana. O fato da mulher sofrer violência em casa. O homem está exposto a crimes violentos na maior parte das vezes quando está na rua, no trânsito, homicídios violentos. A mulher, 42% das agressões contra a mulher ocorre dentro de casa, num espaço onde se esperaria proteção. Como o Estado, o governo, o executivo, o legislativo podem atuar contra isso? Nós temos que aumentar as políticas públicas de proteção às mulheres. Algumas cidades já são pioneiras nisso, né? O botão do pânico. Sim. Na minha cidade, eu sou da cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Acabamos de aprovar também uma nova medida onde a Guarda Municipal também é guardiã da Lei Maria da Penha, ou seja, a mulher pode... a Guarda Municipal tem um cadastro das mulheres que foram vítimas ou que estão aguardando medidas protetivas e a Guarda Municipal vai lá, fiscaliza, faz um controle, passa periodicamente na casa daquela mulher para ver se a situação está sob controle com relação à família. Então, nós temos que aumentar o número de delegacias para as mulheres, delegacias 24 horas de atendimento à mulher. Isso nós temos que procurar aumentar cada vez mais para ver se a gente consegue diminuir a questão que a deputada falou, cultural. Nós educamos os nossos filhos, por que eles estão crescendo ainda com esse machismo impregnado? Achando ainda que tem poder sobre a mulher. Existe até o crescimento número de agressores jovens, né? Sim, sim. Que é assustador isso, né? Acho que essa rede de proteção à mulher, né, e nós temos que trabalhar, inclusive nós parlamentares, como a gente tem as nossas emendas, quando for destinarmos esses recursos para os estados, para os municípios, nós precisamos pensar nessa área. Né? Então, quando eu falo de mandar dinheiro para a saúde, por que não mandar específico em atendimentos de políticas públicas para atender as mulheres? Né? Mulheres meninas, que nós temos aí um índice altíssimo, quando o assunto também é pedofilia, é a exploração sexual, é a mulher também, a maioria das vítimas. É a porta de entrada para a vitimização ao longo da vida. Exatamente. Né? Meninos que também foram abusados, que se tornaram abusadores. Né? Então, o Brasil é um país que não aprendeu, infelizmente, a investir muito em prevenção. Qualquer área que nós formos discutir aqui, você vai ver que nós estamos sempre enxugando gelo. Nós estamos gastando depois que a coisa já aconteceu. Então, essa rede de proteção, as casas-abrigos, eu estou apanhando, eu estou sofrendo, eu estou com medo, eu vou denunciar e vou para onde? Então, por que não, na hora de pensar numa emenda, lá para o meu município, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, que eu estou aqui representando, pensar em mandar um dinheiro para a infraestrutura na área de construção de uma casa-abrigo para atender uma mulher. Ela precisa ter para onde ir. Nós precisamos fortalecer, empoderar as mulheres, trabalhar cotas nessa questão de mercado de trabalho. Né? Quando uma empresa fosse instalar no Estado, por que não, na hora de dar um incentivo para essa empresa, você não obrigar, né, esse empresário a destinar uma cota maior para mulheres, porque a mulher, quando está desempregada, ela também se torna refém do ponto de vista econômico e não sai. E no Brasil, a maior parte das famílias é chefiada por mulheres. E mesmo com toda essa conquista da igualdade, está provado, nós ganhamos menos, 30% menos que os homens e ocupamos menos cargos de chefia. Na hora de uma escolha, existem dois cargos, um cargo disponível de diretor e duas pessoas pleiteando. Se for um homem e uma mulher com as mesmas condições, a mulher fica e o homem é escolhido. Por quê? Porque é a licença maternidade, o filho fica doente, a mulher tem que faltar no serviço para ir atender o filho. Então, nós carregamos um peso muito grande. E estamos caminhando para abrir esses espaços. As nossas mães e as nossas avós enfrentaram muito mais dificuldades. Eu sou de uma época, minha mãe foi criada nos anos 50, onde as revistas femininas diziam o lugar de mulher é em casa.
Se você desconfiar da traição do marido, você tem que redobrar os cuidados. Isso era A culpa é da mulher. Sempre, né, era corrente. Então, nós já vencemos muito, mas ainda há muito o que conquistar. Éramos 51 mulheres no parlamento, hoje somos 77. Eu estou aqui graças também a uma conquista das mulheres, que foi a obrigatoriedade de 30% de candidaturas femininas e também a obrigatoriedade do uso do fundo eleitoral para as mulheres. Muito importante. Porque antes, 30% das mulheres eram os partidos tinham que ter 30% de candidaturas femininas, mas elas só recebiam 8% do recurso do fundo eleitoral. Que igualdade é essa? Deputada, a gente vai fazer uma pausa rápida e continuamos. Câmara Debate fala hoje sobre violência de gênero. Nós estamos ouvindo as deputadas Rosana Vale, do PSB de São Paulo, e Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é violência contra a mulher. As convidadas são as deputadas Rosana Vale, do PSB de São Paulo, e Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Deputada Rose, no bloco anterior a senhora falou a deputada Rosana também, de alguns exemplos de boas práticas aí para prevenção. Por que não é prioridade a gente sistematizar essas ações e, de repente, já começar essas atitudes, essas iniciativas de governo com a estrutura que já temos hoje? Unidades básicas de saúde, conselhos de assistência social, onde que está a dificuldade aí? Eu acredito que a representatividade das mulheres dentro dos locais de poder fez até agora a diferença. Nós ainda somos a minoria, então quando vai se discutir o orçamento dentro de um governo, são poucas mulheres que estão lá para discutir, para defender essa pauta. Por isso, a importância da participação das mulheres cada vez mais. Então, acho que sensibilizar a sociedade é papel de todo mundo, claro, não é só de alguém que tem um cargo público, né? Acho que toda a sociedade precisa, na hora de fazer suas discussões, no bairro onde mora, na cidade onde vive, no estado e no país, né? Então, acho que sensibilizar aqueles, principalmente os que estão no poder executivo, porque tudo demanda, Dani, de recurso, de estrutura. Então, dentro dessas peças orçamentárias, tem que passar a ser prioridade, né? Desde o vereador, que tem lá a condição de poder fazer as suas indicações dentro do orçamento do município, como os deputados estaduais nas assembleias legislativas, os deputados federais, senadores, né, que compõem aí o orçamento da nossa nação, a gente ter esse cuidado de priorizar. É nessa hora que vai decidir o que vai acontecer dentro do ano nos lugares onde as mulheres vivem, né? Então, acho que uma das razões é essa falta de representatividade até hoje prejudicou demais. Graças a Deus que nós avançamos, nós já temos uma maior representatividade, mais longe ainda do que deve ser. Seria a equidade, né? A equidade, exatamente. Deputada Rosana, essas dificuldades de se enfrentar o machismo, hoje a gente vê muita estigmatização de termos como feminismo, educação de gênero, e isso acaba tendo impacto direto tanto na violência como na representatividade. Como enfrentar esse estigma que nós temos hoje? Mudando a cabeça das próprias mulheres. Hoje ainda muitas mulheres, há uma parcela das mulheres que acredita que ser feminista é errado e que é o contrário do machismo. Nós somos feministas porque nós defendemos a igualdade, não queremos nos sobrepor aos homens, queremos ter os mesmos espaços. É uma disputa por espaço que tem que ser homens e mulheres nas mesmas condições. Ainda somos a minoria, nossas conquistas são recentes, mas estamos abrindo caminhos e temos a missão de abrir caminhos para as próximas gerações, né? Se Deus quiser, as nossas filhas, as nossas netas já vão encontrar uma sociedade, para isso que nós estamos lutando agora, nos espaços que ocupamos, né? Na comunicação, na política, em todas as esferas da sociedade, para que no futuro a gente conquiste essa tão esperada igualdade de condições em todos os lugares. Não queremos medir forças físicas com os homens. Os homens têm suas qualidades, podem ter mais força física, as mulheres têm outras qualidades, mas queremos caminhar junto. Uma sociedade que caminha junto é uma sociedade igualitária. Nos países onde a participação da mulher na política é maior, tudo melhora. As condições da vida na sociedade, porque a mulher representa também a família.
Tanto que quando a violência acontece contra a mulher, ela prejudica os filhos, prejudica toda a família. Então, a sociedade tem que entender que investir em políticas públicas para as mulheres, nós estamos contribuindo para uma sociedade melhor. A senhora falou do impacto para a família. Muitos dos agressores são filhos de pais agressores e meninas, filhas de mulheres agredidas também repetem essa situação na vida adulta. Por onde começar a tratar essas pessoas que hoje cometeram crime, são agressores de mulheres? Deputada Rose. Bom, eu acredito assim, essa discussão ela tem que estar presente em todos os lugares. Eu já vi isso acontecer dentro, às vezes, por exemplo, de igrejas. Né? Então, a igreja, às vezes, tem homens que frequentam igrejas e que são religiosos e que praticam a violência. Então, quando eu descubro alguma coisa nesse sentido, eu tenho que tratar sobre esse assunto. Por isso que eu acho que a Lei Maria da Penha, que para nós foi um marco muito importante de 2006 para cá, depois a Lei do Feminicídio em 2015, né, que vem ajudando a fechar mais ainda o cerco, mas é importante que essa lei seja trabalhada em todos os setores da sociedade. Né? Nós temos que falar na escola, tem que falar na igreja, tem que movimentar as empresas, né, para a gente trabalhar. E, ao mesmo tempo, eu defendo que o homem, por exemplo, quando ele comete algum tipo de violência contra a mulher, a hora que ele cumprir a pena dele, ele precisa sair de lá e ele também ser atendido do ponto de vista psicológico, porque geralmente repete-se, independente da pena que ele cumpriu, né, da punição que ele recebeu, geralmente esse agressor ele comete de novo. A gente vê os históricos de pessoas quando aparecem aí, que quando a mídia divulga, não é a primeira nem segunda, às vezes o homem já foi preso uma vez, já foi preso 2 vezes e cometeu novamente. Então, acho que cumpre a pena, tem que responder, mas o Estado, os governos precisam encontrar, assim como tem que encontrar um tratamento para a mulher que sofreu violência, esse que também tem abusado de crianças, ou que tem maltratado crianças e mulheres, entendeu? Precisa também ter um tratamento psicológico. Eu acredito que isso é importante. Você não vai eximir o cara de pagar pelo crime que ele fez, mas que ele precisa também, de alguma forma, ser tratado, ele precisa. A senhora falou um pouco aí sobre igreja e tal. Acho que é importante pontuar que, às vezes, o agressor é visto, é um monstro, e muitas vezes é a pessoa que está logo ao seu lado, né? Tanto que parece que está tudo em ordem, mas... Você vê que não tem classe social, né? Os boletins de ocorrência que a gente conhece, lá em Campo Grande recebeu, na capital do Mato Grosso do Sul, a primeira Casa da Mulher Brasileira. Então, nós implantamos, eu era vice-governadora na época, e nós implantamos pela primeira vez uma delegacia 24 horas. Olha só, meu estado já tinha quase 40 anos. Então, olha como que nós, né, enquanto país, de forma geral, estamos atrasados, mas no nosso governo nós conseguimos implantar uma delegacia 24 horas, eu acompanhava os números de lá e tinha profissionais de tudo quanto é área, então não tem só relação com pessoas de classe média baixa, entendeu? Não tem relação com a questão da bebida, tem muita gente que coloca isso como uma desculpa, mas estava bêbado. Não, a bebida só revelou que é. Então, é como você disse, deputada Rosana, é saúde pública. Né? Então, a saúde pública, segurança, educação, nós temos que trabalhar juntos. Essas pastas, inclusive, elas têm que discutir orçamento, né? E didaticamente falando, o que vai ser investido e trabalhado em todos os setores, dentro da organização de um governo, tem que trabalhar junto de forma transversal, para ganhar no tempo e no recurso, otimizar tempo e recurso. Eu acredito que essa fiscalização que nós vamos ser capazes de fazer com essa comissão externa vai demonstrar as práticas e as políticas públicas que têm dado certo. Quando você falou, deputada, no caso de tratar o agressor, nós também temos um programa desse na nossa região, onde os agressores iniciantes, eles respondem ao processo, mas eles são encaminhados da própria Delegacia da Mulher para um tratamento psicológico. Então, ele passa a fazer uma dinâmica de grupo, a esposa vai, a companheira vai, ele é tratado no começo da agressão. Muitas vezes, o índice, acho que, de reincidência é mínimo desses agressores que participam desse grupo de tratamento, que eles chamam assim, que é encaminhado pela própria Delegacia da Mulher. Então, isso é uma prática que pode ser replicada nas cidades, nos estados, e que, com essa comissão externa, nós vamos ter condição de perceber aonde nós estamos sendo falhos. A lei existe, já tem um tempo, mas a violência continua. Dá a impressão que ela virou uma epidemia, ela aumenta, não é uma questão de falta de instrução, atinge todas as classes sociais. Quando nós discutimos, parece uma coisa distante, mas se a gente levar em conta que quase 30%, como você falou no começo do programa, já declarou que sofreu algum tipo de violência, então a cada 5 mulheres, né,
Nós conhecemos no nosso meio mulheres que são agredidas, muitas vezes nem falam. Ô, Às Dani, vezes são agressões psicológicas ou É, verbais. exato. eu gostaria só de complementar aqui uma situação. Essas estatísticas são horrorosas, né? De causar pânico. Nós temos estatística no Brasil, de a cada 2 horas uma mulher morre, são 12 por dia. Sim. É a última estatística que nós tivemos. A lei do feminicídio tem alguma brecha aí que precisa ser fechada, porque se é um crime hediondo, se ele é inafiançável, por que é que nós temos assassinos que tiraram vidas de mulheres pelo fato de ser mulher, da sua convivência íntima, e às vezes não fica 2, 3 dias na delegacia e vai aguardar um processo de liberdade. Então nós temos que estudar um pouquinho mais sobre isso e talvez trazer aí medidas mais duras. Os especialistas mapeiam aí o ciclo da violência e dizem que ele vai se repetindo até chegar a esse extremo do feminicídio. Que a senhora já comentaram que muitas vezes... 9 minutos uma mulher é estuprada a cada 9 minutos. E esse enfrentamento das condições do agressor pode ser um dos fatores para evitar essa continuidade, né? Isso. Deputadas, para a gente encerrar, eu queria saber 2 coisas das 2 deputadas. Por que é tão difícil da mulher se libertar desse ciclo de violência? E como que a Câmara vai atuar e expectativa das senhoras nesse mandato para o enfrentamento? Então, é difícil, mas, como eu falei, nós temos uma missão, empoderar as mulheres. Essa palavra virou moda, né? Empoderamento, mas é a realidade. O que nós precisamos fazer? Precisamos estimular as mulheres, que elas ocupem mais espaços na política, porque as transformações acontecem pela política. Muitas vezes as mulheres têm receio por ser um ambiente estritamente machista, masculino, mas precisamos tirar também, empoderar para dar coragem para as mulheres. Eu fui jornalista a vida inteira, nunca pensei em entrar para a política, mas hoje estou ali representando também a minha região. E esses pontos a gente precisa trabalhar no Brasil inteiro. Estimular a participação de mulheres vereadoras, prefeitas, governadoras, parlamentares. É um grande caminho que ainda temos que seguir, mas temos uma missão para facilitar e abrir espaços para as próximas gerações. Eu acredito nisso. Estamos conquistando, né, deputada? Eu penso que nós temos que fazer essas mulheres que sofrem hoje com a violência se sentir seguras para ter coragem de denunciar. Então, se ela tiver o conhecimento que ela pode ir na delegacia, o juiz tem 24 horas, inclusive, para poder dar uma medida protetiva. Sim. Elas não sabem isso, Dani. Tem muita mulher que não sabe. Eu já dei palestras e a hora que eu terminei, de vir mulheres, às vezes tímidas, perguntar como é que eu faço para denunciar. Tem um 180 aí que você pode denunciar. Tem o Estado e o governo, ele precisa oferecer esse instrumento. Ou seja, se eu quero e devo sair dessa situação de apanhar, de sofrer, eu tenho quem é que vai me receber e que vai me dar os passos para que eu tenha condições de vencer. E os abrigos. E os abrigos. Fortalecer essa questão econômica. Tem muita mulher que não tem coragem porque ainda sobrevive com a renda que é o marido que traz para casa e ela pensa em quem? Nos filhos, e não tem coragem. Apanha e não tem coragem de poder sair. Então, eu acho que o recado que nós precisamos deixar a todas as mulheres que inclusive nos assistem nesse momento, as mulheres que, em especial as que estão sofrendo algum tipo de violência, tem que ter coragem. Tem um lugar, sim, que você vai encontrar um apoio nesse sentido para você poder denunciar. E aqui, a nossa parte, com certeza, como legisladora, fechar cada vez mais leis que vai implementar políticas públicas desde a prevenção, como também ao combate à violência, cobrando de forma mais severa os agressores. Fiscalizando também, né? Nossa missão também é fiscalizar as leis que estão aí. Deputadas, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre violência contra a mulher com as deputadas Rosana Vale, do PSB de São Paulo, e Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais.